Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando esta atividade ao vivo, durante a transmissão ao vivo, no dia 2 de dezembro de 2022. Meus cumprimentos a todas as pessoas que assistirão esta fala depois. Agradecemos muito por vocês estarem conosco aqui no canal do PPGE no YouTube. Meu nome é Camila Oliveira. Neste momento, eu estou na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher socialmente considerada branca, tenho cabelos castanhos escuros, olhos verdes. Neste momento, eu estou usando uma blusa branca, e fones de ouvido azuis que cobrem, que passam sobre a minha cabeça. Eu estou também falando da minha casa, do meu local de trabalho dentro da minha casa. Tem alguns quadros ao fundo, uma estante de livros e um varal de fotos especialmente feito pela minha filha. Como eu disse, mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta atividade, que muito nos alegra por ser o encerramento da 7ª edição do ciclo de palestras do PPGE-UFJ. Esta é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Educação, há muito tempo coordenada pela professora Renata Machado, neste último ano também coordenado pela professora Elizabeth, por mim, via coordenação do PPGE. Durante o ano de 2022, nós tivemos um conjunto de atividades vinculadas a este projeto, que é o ciclo de palestras, né, como eu acabei de dizer. A maioria deles, ou talvez todas as atividades, estão disponíveis aqui no nosso canal do PPGE. Então, quem não pôde ver ao vivo, né, acompanhar ao vivo as nossas últimas atividades, pode buscá-las aqui no nosso canal, que foram tão interessantes quanto esta que nós teremos hoje encerrando. Na oportunidade, eu quero agradecer, finalizando as atividades do ciclo do ano de 2022, a todas as pessoas que contribuíram para a realização desse projeto, todas as pessoas que fizeram as palestras, as aulas, as mesas redondas, todas as pessoas que se dispuseram a mediar. Agradecer também, sobretudo, no nome do Tássio, que hoje está fazendo o nosso suporte técnico, né? Tássio, que é mestrando do PPGE, bolsista da FAPEG, e que hoje está contribuindo com a parte técnica da transmissão dessa atividade. Em nome do Tássio, quero agradecer a todas as pessoas que também nos ajudaram dando esse suporte técnico para que o projeto do ciclo de palestras pudesse ser desenvolvido a contento no ano de 2022. Desde meados do ano de 2020, precisamente com a aula inaugural do professor Paulino Orso, feita em junho de 2020, durante a pandemia, quando inauguramos este canal do PPGE no YouTube. As atividades têm sido feitas centralmente aqui, o que nos permite, nesse momento, ter mais de 1.000 inscritos e um conjunto de atividades que compõem aí um arcabouço da nossa relação que a gente estabelece com a sociedade, do intercâmbio que a gente realiza com outras instituições e outras ações que a manutenção deste canal aqui nos permite. Isso só é possível, como eu disse anteriormente, pelo suporte técnico que os bolsistas, e hoje aqui em nome do Tássio e demais pessoas, nos cederam durante as atividades. Então, muito obrigada mesmo. Quero fazer um agradecimento especial à professora Elizabeth, que é uma entusiasta desse projeto. Ela é muito animada para que nós mantenhamos a chama do ciclo de palestras acesa, e o canal do PPGE nos garantiu isso nos últimos 2 anos, especialmente
em virtude das exigências de distanciamento social. A professora Elizabeth também está aqui nos acompanhando, já vi, né? Foi coordenadora do PPGE durante o primeiro semestre e coordenou parte dessas atividades também no primeiro semestre. E, por fim, quero agradecer ao professor Vanderlei por ter atendido ao nosso convite de encerrar esse ciclo, essa 7ª edição, e também a professora Isamara por ter concordado em fazer a mediação desta tão importante atividade com uma temática tão relevante para pensarmos a questão do trabalho docente, especialmente o trabalho que se realiza na universidade. Quero fazer menção também ao fato de que o professor Vanderlei é docente do PPGE, e ele encerra também um ciclo de palestras que fizeram relatos de pesquisas realizadas como estágio pós-doutoral. Então, nós já fizemos outras atividades com outros docentes do PPGE, professora Kátia, professora Camila e professora Viviane, e hoje o professor Vanderlei é mais um docente que concluiu o estágio de pós-doutorado, mais um docente do PPGE que concluiu estágio de pós-doutorado e compartilha, socializa conosco com os seus achados de pesquisa. Então, já me alonguei demais, porque hoje é o momento do professor Vanderlei, deixar aqui o pedido para que vocês, quem aqui estiver assistindo, não estiver inscrito, que se inscreva no canal, não posso esquecer, né, Elizabeth? Ative as notificações, ative o sininho, curta esse vídeo e conte para os colegas da existência aqui desse canal, para que a gente possa trocar com outras pessoas nas atividades que seguirão no ano de 2023. Então, esperamos todos vocês, agradecemos pelo fechamento e todo o suporte, toda a audiência de vocês no ano de 2022, esperamos vocês em 2023. Então, neste momento, eu chamo a professora Isamara, docente do PPGE da UFJ, para fazer a mediação e a apresentação da atividade. Muito obrigada, Isa e professor Vanderlei. Isa pela condução, professor Vanderlei pela realização dessa atividade conosco. Obrigada, Camila. Bom dia a todos, todas e todos presentes nesse espaço. Acho que a gente pode definir ele como um espaço de compartilhamento, né, do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Jataí. E bom dia também para aqueles que irão assistir em outro momento, que todos que sintam-se acolhidos nesse espaço, né? Eu cumprimento e agradeço as palavras iniciais da Camila, coordenadora do nosso programa, e aos demais colegas que estão contribuindo para a realização desse encontro. Gratidão. Bom, essa atividade, como a Camila já falou, ela faz parte do ciclo de palestras. Neste momento, será mediada por mim, professora Isa. Eu sou vinculada ao curso de Pedagogia e também ao PPGE. Eu vou tentar falar um pouquinho desse cenário, né? O cenário que a gente está aqui. No momento aparece a página do PPGE, vou abrir aqui no YouTube para a gente olhar como que está aparecendo. Aparece a minha imagem no momento e ao lado aparece o chat onde as pessoas interagem. Eu tenho, agora eu vou fazer a minha audiodescrição, né? Eu tenho cabelos pele clara, cabelos curtos, com muitos fios brancos e olhos claros. Eu estou usando hoje uma blusa preta. Em alguns momentos vocês vão me ver que eu uso óculos. Atrás de mim, nesta sala onde eu estou, né, e do meu entorno, tem alguns armários onde eu guardo livros. E na parte externa estão algumas caixas com materiais pedagógicos, eu classifico afetivos, memórias. Bom, essa palestra, ela foi intitulada A Identidade Profissional dos Docentes com Deficiência no Ensino Superior, narrando trajetórias.
E como já foi dito, contará com as contribuições do professor doutor Vanderlei Balbino da Costa, da Universidade Federal de Jataí, curso de Pedagogia e PPGE. Vanderlei, a gente está muito feliz por esse momento e pelas aprendizagens que serão proporcionadas essa manhã. Eu vou apresentar um pouquinho o professor Vanderlei. Vou apresentar o professor Vanderlei, mas eu não vou ler o currículo dele, não, eu vou falar um pouquinho dele de forma bem breve. O meu encontro com o professor Vanderlei foi em 2004, no Mato Grosso, então a gente já se conhece há bastante tempo. Depois desses encontros, outros vieram, né? No doutorado em São Carlos e agora aqui em Jataí, como colega de trabalho desde 2013. O professor Vanderlei tem graduação em História e ele vem construindo sua trajetória na educação e se dedicando às questões teóricas e práticas da educação inclusiva. Dentre essas temáticas, as narrativas de alunos e professores da educação superior, intencionando averiguar como esses sujeitos constroem suas identidades. E o que será hoje exposto nessa fala do professor Vanderlei? O professor Vanderlei trará um panorama da sua trajetória pessoal e profissional, atravessado pelas pesquisas de mestrado e doutorado na UFSCar, culminando na pesquisa de pós-doutorado realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gratidão, professor Vanderlei, por compartilhar conosco suas experiências sobre as narrativas dos docentes no ensino superior. Antes de passar a palavra ao professor Vanderlei, eu gosto sempre de destacar a importância desse diálogo com ou sobre as narrativas atravessada pelo viés da inclusão. Uma perspectiva, eu vou dizer assim, ainda tímida nas pesquisas com narrativas, se a gente comparar outras perspectivas e outras abordagens. E hoje, esse encontro, que eu sempre falo que se caracteriza por um espaço de diálogo, trará para o centro da conversa as narrativas autobiográficas e a sua relação com os docentes com deficiência no ensino superior. Eu termino aqui, então, acho que a apresentação inicial. Desejo que esta manhã seja muito rica de aprendizagens. Como protocolo que a gente vai fazer, o professor Vanderlei, então, irá iniciar a fala, agora logo em seguida, e ao final eu farei a leitura das questões, que podem ser colocadas ali no chat, tá? Nós pensamos fazer em 2 blocos, e no momento eu retomo essas orientações. Professor Vanderlei, eu acho que é isso. Passo a palavra para você, professor, e sinta-se também acolhido nesse espaço de compartilhamento. Bom dia, vocês me ouvem? Oi, vocês me ouvem? Estamos te ouvindo, tudo certo. Ótimo, beleza. Eu quero inicialmente expressar aqui minha satisfação em estar nesse momento, nesse espaço que eu chamo de formativo, no canal do programa de pós-graduação em educação, expressar agradecimentos aqui à coordenação do programa, né, professora Camila, a professora Isa e ao Tássio, que se faz presente nesse momento com a gente. Antes de iniciar propriamente dito, eu vou tentar também fazer aqui a minha audiodescrição, que pode ser que tenha alguma pessoa com deficiência visual nos assistindo. Eu sou um homem considerado pardo, estou usando uma camisa jeans azul, um óculos, acho que, sei lá esse nome, mas é assim, um óculos degradê. Estou usando um fone de ouvido preto e atrás de mim estou na universidade aqui no momento, atrás de mim tem um banner do nosso CONAD, do nosso Congresso Nacional, que ocorreu em 2019, de 27 a 29 de agosto, ainda presencial. A temática que nós utilizamos para ir para o Rio de Janeiro está aí, está no primeiro slide, slide 1, a construção da identidade profissional dos docentes com deficiência no ensino superior, narrando trajetórias.
Esse feito, ele vai exatamente trazer alguns pontos consideráveis que as pessoas precisam observar ao propor fazer um trabalho com narrativas. Tá, você pode ir para o slide 2. Eu começo pela minha trajetória pessoal. De onde vim e por que da minha trajetória pessoal? Na minha avaliação, na minha concepção, eu penso assim: ninguém faz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou um estágio de pós-doutorado sem ter trajetórias anteriores. E eu tenho uma trajetória anterior bastante marcada aí por algumas situações, ora satisfatórias, ora, diria, tristes, etc. Mas eu devo dizer que de onde eu vim da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, nascido, criado, tendo a minha primeira e única, né, graduação na cidade de Rondonópolis, na Universidade Federal de Mato Grosso, ainda à época campus universitário de Rondonópolis. E aí, para alguém que não conhece, eu trouxe uma imagem aérea, me parece aqui, da cidade de Rondonópolis, da onde eu fui, nasci, criei, etc. Tá? O terceiro slide também é a nossa trajetória pessoal ainda, de onde vim. Já anunciado, eu sou Vanderlei Balbino, né? Nascido nessa cidade, Rondonópolis, que vocês acabaram de ver aí, em 1964, por incrível que pareça, ano em que o Brasil vivia iniciava um dos seus nebulosos períodos, o período da ditadura militar, que efetivamente calou milhões de vozes Brasil afora. Dezenas, diria centenas de sujeitos desapareceram nesse período. Eu sou filho de trabalhadores rurais sem terra, pais não alfabetizados, que por todo o período nos criou na roça, nos criou trabalhando, lavrando a terra. Meu pai cearense, um retirante cearense, veio do Ceará. Hoje, a nossa juventude certamente não conhece, a não ser por fotos, etc. Mas veio do Ceará, mas meu avô, o pai da minha mãe, montado em um caminhão pau de arara para colher café no estado de São Paulo. São Paulo, a gente sabe que sempre se caracterizou como um grande produtor de café e que atraiu, nesse período, ou em muitos períodos até então, muitos trabalhadores nordestinos. Então, meu pai vem do Ceará como retirante cearense para colher café no estado de São Paulo. O quarto slide também é pessoal, de onde vim. Minha mãe, ela nasceu na cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo. Ela nunca foi à escola, morreu com 80 anos sem saber assinar o nome. É filha de Francisca Inácia da Silva, imigrante portuguesa que veio na virada do século XIX para o século XX para a cidade de São Paulo. Minha avó era da cidade de Porto. Então, ela começa aí as nossas origens. Eu componho uma família aí de 7 irmãos. Bastante, né? Para a década de 60, 50, 60. Realmente muitos filhos. Hoje ninguém passa mais por essa coragem dos meus pais, eu diria. Meus irmãos, esses 7 irmãos, todos nascidos na roça, todos assistidos um parto normal aí por uma parteira, sabe? Ao lado aí de uma aldeia Bororo
que tem lá em Rondonópolis, da aldeia ESC, nós já fizemos várias visitas enquanto professor da rede pública estadual lá e também enquanto professor de passagem lá pelo campus de Rondonópolis. E eu, aos 2 anos, na roça, fui acometido de uma doença que hoje é relativamente uma doença simples de ser curada, porque a gente tem vacina regularmente. Embora estamos vivendo uma situação catastrófica do boicote às vacinas. Mas eu perdi o olho direito aos 2 anos por meio de uma doença chamada sarampo. E aí, aos 2 anos, perder esse olho não foi, assim, para mim, um problema, porque com 2 anos eu não tinha memória visual nenhuma. Cresci enxergando só com um dos olhos e não senti, assim, falta nenhuma desse olho direito perdido com sarampo. Tá, seu amigo, o slide 5. Ingressar na escola. Esse meu ingressar na escola, ele foi assim ladeado de algumas dificuldades. Por que algumas dificuldades? Porque eu fui alfabetizado já aos 10 anos. Hoje, diferente lá de 1970, 73, 74, quando eu fui alfabetizado, lá nós não tínhamos, todas as fazendas que a gente morava, não tinha escola rural próxima. Às vezes a gente andava 9 quilômetros para ir à escola. Não tinha, se tem hoje, coletivo, ônibus para ir buscar os alunos lá na zona rural, trazer para a cidade e esses alunos estudarem e voltar no final do período. Então, assim, eu tive um processo de alfabetização lá aos 10 anos, porque era muito difícil você encontrar uma escola próxima da casa para estudar. Eu estudei em escolas rurais, eu já disse, salas multisseriadas, eu já participei de alguns espaços aqui que os nossos colegas, estou falando lá, que estão começando, não sabem muito o que é uma sala multisseriada, né? A professora trabalhava com 4 salas simultaneamente. A gente chamava na época do 4º ano primário, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. A professora Maria Laura, conversei com ela e ela me autorizou citá-la aqui. Professora Maria Laura, uma pessoa assim muito bonita, porém muito brava. Ensinava 4 turmas simultaneamente na escola, na fazenda onde a gente frequentava as aulas. E eu e meus irmãos, como eu disse, a gente chegava a andar 9 quilômetros para chegar à fazenda que tivesse um grupo, a gente chamava grupo escolar, para ter um grupo e uma professora para dar aula para a gente. Eu tenho nesse slide a foto dessa minha primeira professora. Nesse momento aí, ela está numa foto da minha formatura de universidade, quando eu concluí a licenciatura em História na UFMT. Essa professora está saudável, viva, maravilhosa, mora na cidade de Cuiabá. O slide 6, Tássio, a deficiência visual em meu caminho. E aí, antes de falar dessa deficiência visual, da necessidade de que as pessoas precisam de diferentes procedimentos, diferentes recursos para lerem e escrever, eu tenho que mostrar aqui, tenho que dizer dessa luta que a gente teve para voltar à escola. À época, a gente andava toda essa questão para ir à escola, mas a gente era bastante feliz porque a gente queria aquilo. E aí, lá na roça, andávamos a cavalo, dirigia um jipe que meu pai tinha, cavalgava pelas matas, cavalgava pelos pastos, pelas matas, tirava leite
lavrava a terra, sabe? Corria nessas matas, tomava banho nos rios. Sempre gostei muito de ler. E aí, considerando a dificuldade econômica dos meus pais, eles não podiam estar comprando livro para a gente. Então, eu vivia constantemente procurando pessoas que tivessem uma formação maior para me emprestar livro. Eu, com 16, 17 anos, antes de perder o segundo olho, lia Sócrates, lia Platão, Aristóteles um pouco mais difícil, li Antônio Conselheiro, sou apaixonado por aqueles que lutam por uma sociedade um pouco mais includente. Lia Che Guevara, você imagina só, né? Esse revolucionário boliviano que tivemos há um tempo atrás. Tem até um documentário, né? O Diário da Motocicleta. Lia livro também, de aventuras, de motivação, etc. Aos 17 anos, isso parecia ter chego ao fim. E chegou ao fim por quê? Porque, lavrando a terra, eu acidentei um instrumento pontiaguda, respectivamente cortando arroz, o único olho que eu enxergava e enxergava bem. E aí apareceu uma encruzilhada no meu caminho. Fim de tudo, com 17 anos, ou recomeço? Não sabia muito o que fazer. Minha mãe se revoltou com aquela situação e não quis mais morar na roça onde a gente vivia, meu pai, com meus irmãos, minhas irmãs. Mudamos para uma periferia, para as periferias de Rondonópolis. O único lugar que a gente pôde comprar um pequeno terreno em Rondonópolis era um lugar que não tinha água tratada nem luz elétrica instalada. Isso quer dizer que a gente bebia água de poço e usava o lampião para iluminar as luzes. Você pode ir para o slide 7. Ainda é a deficiência visual no meu caminho. 3 anos eu me mantive totalmente escondido em casa. Porque eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de ser chamado de ceguinho. Eu tinha medo do estereótipo. Eu tinha medo do estigma. Eu tinha medo desse bendito, para não falar ao contrário, desse bendito preconceito que existe ainda nessa nossa sociedade, que às vezes as pessoas falam que não existe, e ele existe, mesmo de forma velada, ele existe. Então, assim, esse medo me atormentava. E aí foi motivo de muita tristeza, muita depressão. Eu, com 17 aos 20 anos, totalmente sem fazer nada, sendo cuidado por uma irmã caçula, em casa, num bairro periférico, meu pai sendo guarda noturno, minha mãe zeladeira do hospital, minhas irmãs domésticas e meus irmãos serventes de pedreiro. O slide 8, Tássia, volta à escola. Como voltar à escola? Em Rondonópolis, antes de voltar à escola, eu quero apresentar uma foto pintada aqui, para mim, um dos maiores intelectuais que o mundo pôde conviver, Louis Braille. Louis Braille nasceu em 1809 e faleceu em 1852, viveu 39 anos. Louis Braille foi o construtor, o inventor do sistema Braille, que é um sistema mundialmente lido por cegos no mundo inteiro. Então, isso quer dizer que a Louis Braille a gente pode dispensar esse crédito com essa capacidade de fazer um sistema que passaria, a partir de 1872, ser lido no mundo inteiro. Aí sim, o slide 9, ainda a volta à escola. Diria que ela foi, assim, a escola dito regular. Dizia que ela foi um tanto quanto tumultuada,
porque eu tive que passar por um novo processo de alfabetização. Eu já havia sido alfabetizado, quando eu perdi o segundo olho, eu tinha o 4º ano primário, só que para estudar numa sala de aula comum, sala essa que você não usa, o cego não usa caneta, não usa lápis, não usa borracha, não usa caderno. Então, ele precisa, para tentar acompanhar as atividades, da leitura e da escrita braille. Rondonópolis não tinha uma escola braille à época. Então, voltei para a escola, me alfabetizei em braille com um professor cego também, que eu consegui conhecer em Rondonópolis. Ele me alfabetizou, e aí nós dois juntos travamos uma luta para a construção da escola braille em Rondonópolis. E essa escola existe até hoje. Da 5ª à 8ª série, então, hoje a gente chama de ensino fundamental 2, eu fui para a escola regular. Na 7ª série, fazendo a 7ª série, eu tive uma decisão assim, tive um insight, falei, eu vou ser professor. Cheguei em casa, falei para minha mãe, aquela que eu disse que nunca tinha ido à escola, falei, mãe, eu quero ser professor. Ela parou, acho que pensou talvez um minuto, e me disse assim, filho, mas você é cego, filho. Como você vai ser um professor, filho? Eu falei, mãe, eu quero ser professor. E aí, eu estou dizendo isso para dizer para vocês que na 7ª série, eu tinha uma professora de língua portuguesa chamada Fabiola, e ela trazia da casa dela aquele monte de livros de literatura. Botava nas mesas assim e falava, olha, todo mundo vai ler um livro desse e vai fazer uma exposição de 20 minutos na sala de aula. E aí todo mundo ia lá e ia pegando um livro. Eu, como escolher o livro se eu já estava cego? Eu cheguei aí, alguém falou, Vanderlei, um coleguinha lá, Vanderlei, escolhe para você. Eu falei, não, deixa eu tirar aleatoriamente aqui. A professora, você quer que eu escolha? Eu falei, não, professor, deixa eu pegar aleatoriamente. Fui lá, peguei o 3º livro. Adivinha que livro era? Iracema, do escritor José de Alencar. Iracema, quem é Iracema? Minha mãe. Não que a Iracema do José de Alencar é a minha mãe, mas eu tinha que pegar aleatoriamente um livro que tivesse, ou que tinha o nome da minha mãe. Tem a capa do livro aí. Livro belo, maravilhoso. José de Alencar é fantástico. Slide 10. Volta à escola ainda. 2º grau, nenhuma dúvida, né? Quem decidiu que queria ser professor na 7ª série, claro que o meu 2º grau seria magistério. E eu fiz magistério na Escola Sagrado Coração de Jesus, Escola Pública Estadual Sagrado Coração de Jesus. O ensino superior na Universidade Federal de Mato Grosso, curso de licenciatura plena em História, UFMT Campus Rondonópolis. Rondonópolis, nos anos, a partir de 1992, quando eu concluí História, não tinha curso de especialização. Digo, não tinha curso de mestrado, estrito sensu. E aí eu fiz 2 especializações, administração escolar e didática do ensino superior, porque eu tinha dificuldade de ficar em casa, mesmo trabalhando, tinha dificuldade de ficar em casa sem estudar, sem um compromisso com a escola, para além do trabalho na escola. E aí eu fiz essas 2 especializações. O Tássio, slide 11, ainda volta à escola. Tenho aí a minha formatura. Na época, a gente lá no magistério chamava, os rapazes chamavam as moças para ir ser madrinha no ato lá da formatura, e as moças chamavam os rapazes, chamavam os pais, etc. Então, tem 2 fotos expostas aí, foto da minha formatura de magistério e também a foto da minha formatura no curso de História no ensino superior. Se eu não estou enganado, essa foto no curso de História, eu estou fazendo juramento lá na hora da colação de grau. Slide 12, trajetória profissional. Agora, entrando um pouco mais
na minha vida profissional mesmo. No primeiro semestre de História na UFMT, eu já comecei a trabalhar na educação básica, mais especificamente numa escola municipal chamada Gisele da Nóbrega, trabalhando com alunos da 5ª à 8ª série. Eu tenho aí nesse slide a foto da primeira escola que eu trabalhei lá na Vila Mamédia, em Rondonópolis, dando as minhas primeiras aulas e fazendo o meu primeiro período de História na UFMT. Foto da Escola Municipal Gisele da Nóbrega. O slide 13, também ainda é trajetória profissional. E aí, a docência no ensino superior. Eu estou afirmando aqui que nessa trajetória de ensino superior, eu trabalhei em 4 universidades. Alguém vai achar, parece-me estranho a partir das fotos. Eu trabalhei 2 contratos de 2 anos, quando eu terminei a História, 2 contratos de 2 anos como professor substituto, claro, em períodos alternados, na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Rondonópolis. Tem uma outra, aí tem a foto do campus universitário de Rondonópolis aí. Tem uma outra foto da onde eu me concursei em 2012, Universidade Federal do Pará, campus Altamira. Eu ainda fazendo mestrado em São Carlos, prestei concurso lá na Universidade Federal do Pará e fui aprovado na Universidade Federal do Pará, campus Altamira, lá naquela cidade famosa onde se construiu a usina, onde foi construída a usina Belo Monte. E aí eu tenho essas 2 fotos aí. O slide 14, ainda nessa trajetória profissional, o meu período de docência, eu vou ter aqui 2 fotos, uma da UFG, porque em 2013, em 5 de agosto de 2013, eu tomava posse na UFG, aqui no Recursos Humanos, saindo à esquerda da nossa porta aqui. Acompanhado, vocês imaginem por quem aqui, né? Pela professora Isamara, que foi comigo no setor de Recursos Humanos em 5 de agosto para essa posse. E aí eu tenho a foto, agora mais recente, da UFJ. Então eu considero que aqui em Goiás eu trabalhei em 2 universidades, UFG, e depois com a emancipação, com a criação dessas 5 universidades novas, a nossa é uma dessas, eu estou nessa 4ª universidade, nessa 4ª passagem pelo ensino superior em universidades. Slide 15, eu pensei e quis colocar, e nenhum problema em ter aqui colocar. Alguns momentos felizes da minha vida. Eu não acredito na felicidade plena. Eu acredito que o sujeito tem, na sua trajetória, momentos felizes e momentos tristes. Momento em alta, momentos em baixa. Sabe? Momento de depressão ou momentos recheados de motivação. E um dos momentos felizes da minha vida foi em 3 de dezembro de 1994, quando eu casei com Shirley Amaral. Tem uma foto aí do nosso casamento lá em Rondonópolis. E tem também uma foto das meninas da minha vida, tem a Shirley também na foto, Shirley Amaral, e tem as minhas 3 pequenas, uma com 25 anos, formada já em enfermagem, e uma com 18 anos, terminou já o ensino médio, já está indo aí para a universidade, seguramente, e uma foto de uma menininha maravilhosa, assim, terror positivo da casa da avó, que é a Bela, filha da Ana. Maravilhosa, menina super inteligente, assim, um brinco de menina, assim, é de admirar a Bela quando a gente está conversando com ela, seja no telefone, seja pessoalmente. O slide seguinte, tá, 16,
Agora sim nós vamos entrar na temática, demorou, mas chegamos. Estágio pós-doutoral, 2019 e 2020. Em 2018, eu fui convidado para compor uma mesa no 8º Congresso Brasileiro de Educação Especial da UFSCar, cujo título da mesa era A Construção da Identidade do Docente com Deficiência no Ensino Superior. Esse evento, essa mesa foi composta por mim, pessoa cega, foi composta por um colega do Instituto Federal, usuário de cadeira de roda, e foi composta por uma professora da UFSCar, uma professora surda. Preparando essa palestra, ainda no hotel, antes de ir para a palestra, eu tive assim, uma certeza. Sabe, eu vou preparar um projeto, uma proposta de pós-doutorado com esse tema. À época, a nossa professora Kátia Leal, coordenadora do programa de pós-graduação aqui em Jataí, ela mandava constantemente nos nossos e-mails editais de abertura de pós-doutorado. E aí, dentre esses editais que ela enviava nos nossos e-mails, eu abri um edital de 3 páginas, o edital do Proped UERJ, um programa nível 7 da CAPES. Depois que eu já estava construindo a proposta, fui olhar o nível do programa 7. Falei, meu Deus, que susto! Não tenho chance de entrar no programa desse. Mas eu já estava escrevendo, eu falei, vai servir de experiência. Slide 17, ainda sobre estágio pós-doutoral. Passe, por favor. Tem uma foto aí da UERJ, né? UERJ Maracanã. Uma foto de frente ali da UERJ, campus Maracanã. Slide 18, resultados. Em março de 2019, saiu minha aprovação lá no programa com bolsa CAPES. Quer dizer, o sonho estava muito distante, a proposta que eu fiz com dificuldades, a proposta que foi feita tanto quanto assim de forma relâmpaga, porque eu estava apenas preparando material para uma mesa, e essa mesa nasceu a vontade de pesquisar alguma coisa nessa área. Claro que eu me aprofundei, claro que eu fui ler Stuart Hall, eu fui ler, sabe, Tomás Tadeu da Silva, sabe, para discutir um pouco de identidade. Eu fui ler Eliseu Clementino de Souza para falar sobre narrativas. Eu fui ler, até indicado pela professora Isamara, Maria Conceição Passege, etc. Então, assim, eu fui lá e fiz a proposta, eu fui aprovar. E agora, morar no Rio, medo, insegurança, coragem ou aventura? Me perguntavam isso. O que você vai fazer no Rio morar sozinho? Eu moro sozinho, né? Hoje, há uns anos aí, de alguns anos para cá, morar no Rio sozinho. Mas eu tinha passado, eu tinha uma bolsa para frequentar esse programa. Eu tinha a licença dessa universidade concedida pela minha unidade e pela Pró-Reitoria de Pesquisa. E eu fui. Slide 19. Experiências na UERJ. Ao chegar na UERJ, me dirigi ao 12º andar, me apresentei à coordenação do programa, entreguei aquela resolução que autorizava o meu afastamento por 1 ano, e no mesmo dia fui apresentado à supervisora do pós-doutorado, a professora Alexandra Garcia, que eu tenho aqui a foto dela, que supervisionou o meu estágio lá durante 1 ano.
uma continuação aqui nos meus guardados. Agora eu calmo, gente. Acho que é esse aqui. O slide 20, Tássio, é vivência na UERJ. É isso, né? Encontros, seminários, encontros nacionais, internacionais, seminários, simpósios, trocas de experiências, foram narrativas, cotidianos, foram assim, muito significantes nessa minha caminhada. Porque nessa minha caminhada eu pude ter assim, a certeza que a busca do conhecimento, que o conhecimento é efetivamente infinito e que a gente busca nesse conhecimento respostas para muitas coisas. E aí, esse trivial de saberes foi muito interessante na minha trajetória, na minha caminhada no Rio de Janeiro. Idas e vindas nesse período. Idas e vindas porque eu morava de frente ao UERJ Maracanã, mas a supervisora do estágio também dava aula em São Gonçalo, na FFP, Faculdade de Formação de Professores. Então, uma vez por semana, eu tinha também que ir para lá. Além de tudo isso, ela tinha projetos de extensão na cidade de São Gonçalo e na cidade de Niterói, com as orientandas dela de mestrado, de TCC, de doutorado, etc. Então, a gente fazia essa caminhada entre FFP, Maracanã, Federal Fluminense, porque a Federal Fluminense fica na cidade de Niterói, e ainda fui em pelo menos uns 2 eventos lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no Fundão, para dizer exatamente que isso foi, para mim, uma verdadeira experiência de saberes aí, porque eu consegui, assim, conviver. Eu consegui viver dentro da universidade, dos 12 meses lá, viver 9 meses dentro da universidade. Não os 12, porque iniciou essa coisa mundialmente conhecida da Covid-19. Próximo slide. O relatório do estágio pós-doutorado constatou o quê? O que nós identificamos? Identificamos quantos professores com deficiência nesse percurso. Identificamos que apenas 0,3% de professores com deficiência estão no ensino superior. Essa pesquisa está pronta e acabada? Não, porque eu pude pesquisar efetivamente, era um ano de pesquisa, efetivamente circulando, eu não consegui ficar um ano por causa da pandemia. Isso é projeto do nosso programa aí, para continuar essa pesquisa, não só nas universidades, mas também nos institutos federais públicos, estadual, federal, até fundações municipais públicas aí. Desses 0,3%, aproximadamente 50 professores estão no ensino superior. Olha, num país em que há quase 240 milhões de pessoas, o IBGE vai confirmar isso daqui a pouco, sabe? Num país de tamanha dimensão, você ter essa quantidade pequena de professores frequentando o ensino superior, no sentido de sendo profissional do ensino superior. Nas rodas de conversa com esses sujeitos, constatamos que há muitos limites para que esses possam construir o que nós possamos construir nossas identidades na universidade. E por quê? Porque há uma concorrência desleal muito grande dentro desses espaços ainda. Desafios. Um dos grandes desafios que a gente encontra dentro das universidades brasileiras a partir dessas rodas de conversa. Romper com o discurso
de todas as pessoas, quando elas acham que todas as pessoas são iguais. Nós não somos iguais. Nós precisamos ter sido olhado ou ser olhado de forma diferente. Aí eu fico aqui lembrando do Boaventura de Souza Santos, quando ele diz assim, ó, temos o direito de ser igual, temos o direito de ser igual quando temos o direito de ser diferente quando as igualdades nos inferiorizam. Temos o direito de ser diferente quando essas igualdades nos descaracterizam. Isso precisa ser pensado na universidade. Não é possível tratar todos do mesmo jeito, todos iguais, porque hora ou outra você vai conseguir promover preconceito, estigmatizar alunos. Slide 22, eu estou acabando, gente. O relatório do estágio pós-doutoral também constatou que a promoção de avaliações, uma considerável promoção de avaliações comparativas. E aí, quando eu faço uma avaliação comparativa, eu estou desconsiderando tempos e ritmos diferentes que as pessoas com deficiência usam para aprender. As pessoas ditas, não gosto do termo, mas acabo por falar, as pessoas ditas normais também têm ritmos diferentes de ler, escrever, aprender. As pessoas com deficiência também. Desafios que nós enfrentamos aqui. Aqui que eu falo na universidade pública brasileira ainda. Aqui não é diferente. Convencer os gestores da universidade que, mesmo sendo professores no ensino superior, necessitamos de apoio educacional especializado. E eu estou falando de apoio educacional especializado, professores, profissionais formados que conseguem nos ajudar, formatar um artigo para uma revista, para um jornal, formatar um capítulo de livro ou organizar um livro para ser publicado nos diferentes espaços. Porque quando eu mando um artigo aqui lá para a Revista Ibero-Americana de Educação e cai na mão de 2 pareceristas e eles não me conhecem, não sabem, a gente manda aí de forma sem identificação, e o camarada pega o meu artigo sem formatação, sem correção, sem normas da ABNT, ele vai devolver se não reprovar. E ele não vai devolver porque eu sou cego ou não. Ele vai devolver porque está mal feito. E aí, se eu não tiver esses olhos aqui dentro para me ajudar, eu não consigo produzir dentro dessa universidade. Necessidade de acessibilidade, investimento, por exemplo, no SIGA e no SEI, para que a gente possa conseguir postar as nossas atividades sem estar tão preso a outras pessoas. Eu, às vezes, recorro ao telefone para pessoas me ajudarem a abrir uma qualificação de mestrado no SEI, abrir um processo de defesa no SEI, porque o SEI não é acessível. Eu estou indo para os 3 últimos. Reflexões. O que buscava responder? É o slide 23, tá? O que buscava responder? Dúvidas, indagações, descobertas. Há docentes com deficiência no ensino superior? Sim, constatamos isso. Claro que em um número muito insignificante, diria, pela quantidade de 69 universidades que nós temos, e aí eu não sei, e a pesquisa vai mostrar futuramente, quantos institutos federais temos, quantas estaduais temos. Quantos são? O que queríamos efetivamente descobrir? Descobrir exatamente que há muitas dificuldades, descobrimos, né, que há muitas dificuldades para que esses sujeitos possam construir suas identidades no ensino superior. O slide 24, Tássio. O que buscávamos ainda responder? Identificamos que há uma concorrência desleal nos concursos públicos
nos processos seletivos, na pós-graduação, inclusive. Os concursos públicos, que deveria efetivamente destinar vagas, as vagas hoje nas universidades elas são muito por áreas, e aí não dá porcentagem para a gente concorrer a essas vagas. Vou falar da nossa situação, nós temos consagrado, consolidado no nosso programa, vagas para PPIs, pretos, pardos e indígenas. E na nossa pós-graduação ainda não conseguimos implementar e precisamos implementar, talvez seja um dos grandes desafios que a gente terá pela frente, a implementação de vagas para as pessoas com deficiência dentro da universidade, dentro do programa de pós-graduação em educação. Não sei se por ironia do destino ou para termos mais uma pessoa para nos ajudar nessa caminhada, acaba de ser estou falando pré porque o resultado final depende de recursos ou não, uma pessoa com deficiência acaba de ser aprovada no nosso programa de pós-graduação, mesmo temporário ainda, mas é aprovada para fazer mestrado conosco. Constatamos que na universidade, lugar que produzimos ciências, ainda há egos acentuados, ainda há ações excludentes, ainda há manifestação de estigmas. Não pode, nós estamos num espaço onde pretendemos e queremos produzir ciências. A percepção ou a presença ainda de discursos homogêneos, aquilo que eu dizia atrás. Olha, as pessoas aprendem de forma diferente. Todos aprendem de forma diferente. Então, não podemos pensar na possibilidade dessa suposta igualdade. O próximo slide, produção, 25 slide. Produção final do estágio pós-doutoral. Exigências. Ao assumir lá o programa, o edital previa que a gente teria que participar de disciplinas, de uma disciplina, pelo menos, com a supervisora do pós-doutorado. Participando dessa disciplina junto com a Alexandra, na FFP São Gonçalo, uma vez por semana, durante os 16 encontros. Participar do grupo de pesquisa, grupo de estudo e também de extensão, coordenado por Alexandra, lá no Rio. Participamos desse grupo de estudo dela e também dos projetos de extensão que ela exercia na cidade de São Gonçalo e Niterói. Atuar em coautoria como co-orientador de uma das acadêmicas que fazia mestrado com ela. Estava lá no edital e nós atuamos no último ano da dissertação de uma orientanda dela, inclusive assistimos à defesa de mestrado, e essa moça, inclusive, é do IF de Cuiabá, professora do IF de Cuiabá, defendeu lá com a Alexandra. Finalmente, produção de um artigo em coautoria com a supervisora do estágio pós-doutoral. Esse artigo foi publicado e está numa das revistas da Unesp. Slide 26, penúltimo, estou acabando. Intenção nossa ao concluir o estágio pós-doutoral. Voltamos para Jataí em agosto de 2020 e, em parceria com esse programa, nosso programa aqui, fizemos realizar o primeiro encontro nacional de docentes com deficiência no ensino superior. Esse encontro aconteceu em novembro de 2020. Desse encontro, eu consultei os palestrantes que participaram das 7 conferências e pedi a eles que tirasse a fala deles, transformasse em um capítulo de livro para a gente publicar um livro. E aí, esses participantes, a maioria absoluta, mandaram, depois de um ano, mandaram o
o capítulo, e o livro foi publicado, está aí na capa, está no slide 26, esse livro publicado, fruto desse nosso encontro. Tem a foto da capa do livro aí. Quer dizer que esse livro já está na editora Mercado de Letras, à venda para o público, quem quiser adquirir. E aí, eu tenho que expressar meus agradecimentos ao programa que contribuiu, na época, com 20% da cota que o programa tinha disponível para que a gente bancasse a publicação desse livro. Agora sim, o último slide. Nossas percepções, estou concluindo, gente. Nossas percepções nessa trajetória pessoal, profissional, acadêmica. O que eu penso de tudo isso? Não é radical, é concepção profissional, é concepção de vida. Que produzir artigos, produzir capítulos de livros, produzir livros, não serve para nada se nossa prática não for uma prática de educação libertadora, humana e humanizante. É isso que eu penso. Mas, esse título que eu recebi, que eu vim com ele embora em 2020, esse título, para mim, ele não serve se não for para, dentre outras coisas, defender aqui os nossos alunos aqui dentro. Os nossos alunos que estudam nessas universidades federais e que, infelizmente, elas estão se acabando. Estão se acabando por omissão de um poder público que pouco ou quase nada se dedica à Universidade Federal. Então, eu tenho que defender esses alunos aqui dentro para que eles permaneçam aqui antes que essa universidade acabe de vez. Finalmente, nossas identidades só serão construídas quando nós, nesses espaços, conseguirmos promover aqui uma educação humanizadora, uma educação com viés de cooperativa, uma educação cooperativa, colaborativa. Entre quem? Entre nós, entre vós, entre eles, os diferentes. Senão, não adianta a gente se qualificar, se aperfeiçoar, se não for para a gente defender essa educação pública que aqui existe, que nós estamos dentro dela. Quero expressar gratidão a todos que tiveram a paciência de me ouvir aí, e estou aqui nesse momento dizendo gratidão a todos que acessaram essa plataforma, a todas as pessoas que acessaram essa plataforma. Gratidão e muita satisfação em estar nesse espaço, nesse canal do programa, nesse canal do YouTube do programa, que é visto, que é assistido, que é acessado por pessoas em várias partes do país. Muito obrigado, Tássio, obrigado, Camila, obrigado, Isamara. Meu amigo, meu irmão, eu fiquei muito emocionada, a gente se conhece, né? Como eu disse na minha fala inicial, desde 2004, né? Estava fazendo a conta aqui, quase 20 anos, momentos que a gente esteve mais próximos, momentos que a gente esteve mais afastados, mas a gente é amigo faz quase 20 anos. E eu me emocionei demais, meu amigo. Eu emocionei demais em ouvir a sua trajetória. Muita coisa eu já conhecia, mas eu queria relatar que a gente sempre aprende com você e que eu sou muito feliz de fazer parte da sua trajetória e você fazer parte da minha trajetória. Tá? Eu queria deixar isso registrado aqui. Eu queria te dizer também que tem muitas manifestações no chat, tá? Eu não vou conseguir ler, mas eu acho que fica registrado e depois você pode ler. As pessoas se manifestaram bastante, tem muita gente, né? Agora, eu vou falar só agora. Agora a gente está com 51 pessoas aqui assistindo.
Estou tentando aqui olhar os lugares, tá, Vanderlei? Tem professores, tem alunos, tem gente do Mato Grosso, tá? Tem bastante gente aqui prestigiando esse momento e te ouvindo de forma afetiva a sua fala, tá? Então, vou passar para as perguntas. Vanderlei, as perguntas, o que você acha? Eu vou ler as que tem aqui, e aí, se você achar que se perdeu nessas perguntas, vou ler 4. O que você acha? Você acha que é muito? Leio de 2 em 2? O que você me São 4 sinaliza? ao todo? São 4 ao todo? Então, 4 todos têm uma minha, mas eu acho que você vai, nessas respostas, você já vai conseguir responder. Leia, se eu me perder, você volta aí. Tá? Mas pode ler. Eu leio todos, tá? E se você fala, eu vou ler o nome de quem fez. Daí, se você falar assim, não entendi bem, então eu repito a pergunta. Pode ser? Correto. Tá, eu também vou ler na ordem que elas apareceram no chat, tá bom? Da professora Elizabeth. Eu acho que algumas você já até respondeu na sua fala, já foram contempladas. Mas, de toda forma, eu vou ler. A UFJ precisa ser acolhedora e oferecer condições de estudo e trabalho para as pessoas, como o professor Vanderlei. Como estamos nos preparando? Segunda pergunta. Professor Ari, sua fala demonstra que você enfrentou muitos desafios, bem próprios, também opressão simbólica. De outro lado, viveu alegrias muito especiais. Hoje, quais seriam suas principais alegrias na academia? Professora Sinara, bom dia, professor Vanderlei, obrigado por compartilhar nuances de sua trajetória conosco. Entendo que não foi seu objetivo de investigação, mas fiquei curiosa se, indiretamente, o senhor chegou à conclusão sobre a situação dos discentes do ensino superior. E o Tássio, professor, sabemos que a pandemia desafiou ainda mais a docência. De que forma o senhor se adaptou ao ensino remoto? Vanderlei, eu tenho algumas questões, mas eu não sei se o nosso tempo, técnicas sobre a questão das narrativas e um pouco pessoal. Eu vou deixar responder aqui sobre técnicas sobre o instrumento narrativa e uma mais pessoal, porque sobre a sua narrativa. Eu vou deixar, então, que você responda a essas, e aí, sobrar um tempinho, eu faço as questões que eu fui pensando aqui durante a sua exposição, pode ser? E aí, se o tempo extrapolar, a gente deixa para outros momentos, que eu acho que a gente terá outros momentos. Seguramente. Assim, espero, né? Então, né? Mas, assim, acho que tudo ocorre de forma muito clara. Ontem, nesse espaço onde eu estou aqui, eu conversava com a nossa querida professora Elizabeth sobre essa situação, né? E hoje ela faz essa colocação brilhante, assim, no sentido de que a universidade precisa preparar. A universidade precisa, esse espaço aqui formativo, ele não é apenas daquilo que a literatura há 300 anos chama de normal. Ele é um espaço para todas as pessoas. Ele é um espaço diverso, sabe, professora Elizabeth? E aquela nossa conversa ontem, anteontem, quarta-feira, aquela nossa conversa tem exatamente esse cunho de dizer que essa universidade precisa preparar para receber as diferenças. E essas diferenças, elas estão presentes hoje. Algo que há 30 anos você não via um cego no ensino superior. Aqui, estou falando de interiorzão, que a nossa realidade é interior do país. Não estou falando do grande eixo sul e sudeste, não. Lá a gente sabe que as universidades, a condição de educação sempre foi muito melhor. Diferente aqui do centro-oeste, diferente lá do norte, onde eu pude trabalhar um ano. Então, professora Elizabeth, realmente, essa universidade precisa preparar para acolher as diferenças. Professora, a senhora está coberta de razão. A segunda é a do professor Ari. A ordem assim ou é assim nada? Não sei, estou tentando lembrar da ordem. Mas vamos lá. O professor Ari falou, né, dos meus momentos tristes, dos meus momentos alegres. Qual que é a minha alegria hoje na universidade? Eu vivi um período muito triste na universidade, do momento da pandemia, que vai ter também algo com a colocação do Tássio.
Por quê? No Rio, eu já morava sozinho e tive que me isolar mais ainda sozinho. Sozinho, rompendo uma norma que as pessoas passavam na UERJ, mas rompendo, trazendo um bolsista, pagando particular. Aliás, isso tem sido muito comum aqui na universidade, eu tenho que, às vezes, pagar para fazer esse trabalho mais aprofundado, fazer esse trabalho, foi expressão, tá? Corrigir meus trabalhos mais aprofundados, pagar um bolsista particular do meu recurso próprio. E lá no Rio eu tive que fazer isso porque eu não podia ir para a UERJ para ter os alunos bolsistas do programa para me ajudar, porque não era permitido entrar na UERJ. E não era permitido um bolsista lá da UERJ do programa para me acompanhar. Então eu pagava outras pessoas que eu fui conquistando amizades no Rio. Pagava mesmo. E aí eu, sabe, foi um pouco mais possível pagar, porque eu tinha uma bolsa também, né? Então, partilhava tudo isso. Então, professora, isso foi esses momentos que eu vivi de tristeza. Estou voltando a me alegrar com a universidade, porque, embora não acreditando em milagres, embora não acreditando nos rimens aí que transforma pelos poderes, entre aspas, eu estou acreditando que a nossa universidade, pelo menos nos próximos 4 anos, tende a melhorar. E eu estou com expectativa nisso. Tomara que isso seja possível e a gente consiga sorrir um pouquinho melhor para a universidade, professor Ari. A assinar a pergunta que, embora não sendo o meu objeto, a questão dos discentes. Seguramente, ô Sinara, você está alertando os nossos colegas para uma futura pesquisa. Talvez eu, se eu der conta, né? Mas talvez eu possa fazer isso. Quantos discentes com deficiência estão frequentando a universidade pública brasileira, seja na esfera federal, seja na esfera estadual? Quantos discentes com deficiência estão frequentando os institutos federais? E aí sim, seguramente são muitos, muitos, considerando que há 30 anos nós não tínhamos nenhum, ou muito poucos, especialmente nesse interiorzão de onde eu vim, por onde andei aí, sabe? Então nós temos muito pouco. Há 30 anos nós não tínhamos um surdo na universidade. Hoje nós temos surdo, alunos e alunos da maior, com bons desempenhos, claro que acompanhada, ladeada aí por uma intérprete que está na legislação essa obrigatoriedade. Finalmente, a colocação do Tássio. Realmente, Tássio, eu participei de uma mesa há 2 semanas no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. E o tema era esse mesmo. A mesa que, inclusive, eu fui convidado a participar, tinha exatamente essa temática. Os desafios que os profissionais com deficiência visual enfrentaram no ensino remoto para ministrar suas aulas. E aí, Tássio, assim, muitos desafios. Porque eu voltei do Rio, lá eu participei dos últimos 3 meses do pós-doutorado, via Zoom, via Google Meet, teclava lá, entrava na plataforma, assistia às reuniões via Google Meet regularmente. Mas era alguém, junto com alguém, às vezes ali, etc. Aqui era diferente. Eu entrei aqui em setembro para trabalhar disciplinas, eu tinha 89 alunos, tive psicologia, filosofia, alunos da psicologia, alunos da antropologia e da enfermagem, numa disciplina chamada sociologia, 89 alunos, numa sala de Google Meet. Como saber se esses alunos, com a acessibilidade difícil, esses alunos acessaram as salas regularmente? O Tássio fez disciplinas comigo via remoto. Então, assim, há uma dificuldade muito grande. A internet cai aqui agora e eu não percebo. Sabe por quê? Porque se eu for falar com vocês com o meu leitor de tela ligado, ele fica falando qualquer uma descrição que você faz no chat aí, ele vai ficar lendo para mim aqui. E aí ninguém consegue ouvir e entender ninguém. Então, tá, assim, resumidamente falando, foi assim um período muito difícil trabalhar via remoto nessa universidade. E aí eu quero dizer que eu não podia, o bolsista que a mim foi concedido, eu não podia ficar levando para minha casa, especialmente quando eu comecei, que era uma moça que, quando eu voltei no período da pandemia, era uma moça que me ajudava. Eu não ia levá-la para minha casa. Então eu tinha que correr o risco, e ela também,
para vir trabalhar nessa sala onde eu estou nesse momento, no momento de pandemia. Mas, graças a Deus, e eu creio nisso, saí ileso nessa pandemia sem contrair a Covid-19. Graças a Deus. Tássia, não sei se eu respondi, mas a gente pode dialogar mais futuramente. Ok, Vanderlei. Tem a pergunta, acho que da Sinara, que ela fala se você, sobre a questão de se você chegou a alguma conclusão da situação dos discentes no ensino superior, embora não seja objeto, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, eu quero dizer exatamente isso. Né, Sinara? Isso é mais um desafio que nós, pesquisadores, vamos ter que enfrentar. Porque, assim, considerando pouco tempo da pesquisa no pós-doutorado, efetivamente 9 meses, porque os outros 3 meses já era pandemia, então não pude circular para fazer essas descobertas efetivas. Entre os alunos, é uma outra pesquisa que nós vamos ter que fazer futuramente, e aí está o convite aos colegas para a gente fazer isso, talvez um grupo de professores fazer isso Brasil afora, via universidade, via Instituto Federal, via instituições estaduais que temos espraiadas aí pelo Brasil afora. Seguramente, assim, Sinara, né, é uma pesquisa que a gente vai precisar fazer para ter efetivamente quantos alunos com deficiência estão frequentando o ensino superior. Ok, professor. Professor Vanderlei, eu tenho que registrar aqui que tem duas mulheres da sua vida aqui te assistindo, tá? Que você mostrou a foto no início. A Meline e a Anne estão aqui participando, tá bom? Beijo para as duas. As quatro, né? Porque as outras duas não estão aí, mas seguramente depois pode podem até ser, acessar. né? Que está aqui, eu não vi, eu só vi agora a manifestação da Anne e da Mel. Professor, nós já estamos chegando a quase 10h20. Apareceu uma outra pergunta aqui, então eu vou abrir mão da minha pergunta para a professora Neuda, tá bom? E aí a gente encerraria, eu acho que nessa pergunta. A professora Neuda coloca aqui: querido Vanderlei, que fontes espirituais e intelectuais você utiliza para manter sua motivação? É difícil, né? Fontes espirituais para manter a motivação. Professora Neuda, beijo, respeitoso, senhora, sabe da admiração que eu tenho pela senhora, viu, professora? Obrigado por estar aqui nesse momento. Olha, eu acho que a fonte inspiradora nessas questões, sabe, é me apegar em todo respeito aos ateus, aos que não creem, me apegar a Deus, sabe? Porque eu vejo esse Deus como ser superior, assim, que nos dá a mão e nos momentos difíceis, sabe? Porque, assim, ó, na boa, gente, na boa, não é fácil conviver numa sociedade ainda ladeada de preconceitos, conviver numa sociedade que tem dificuldades para respeitar as diferenças, professora Neuda. Então, assim, acho que essa fonte inspiradora inicialmente é Deus. E aí, as criaturas, como diz a Isa, os amores da minha vida que têm e que precisam ainda muito de mim. Talvez quando eu vê-las formadas, autônomas, trabalhando, sabe, ver a bela adulta indo para a escola, sabe, talvez na universidade, aí talvez essa fonte, como todas, pode ser que se esgote. Mas inicialmente eu busco em Deus essa fonte para dar conta dessa missão que eu assumi lá em 94, essa missão de construir uma família e ter essas 4 pessoas na minha vida. Não sei, professora Neuda, se eu respondi. Tá? Abraços. Ok, professor Vanderlei. Vanderlei, pode fazer a gente tem... Sua. Se quiser, se quiser fazer a sua, pode. Então, isso que eu ia te falar, a gente tem 10 minutinhos. A minha, eu acho que você já respondeu. Talvez destacar um pouquinho assim, porque acompanhando sua exposição, né? Como eu disse, que foi muito bom te conhecer um pouquinho mais, né? A gente sempre flagra algumas coisas que a gente passou despercebido, né? Como você disse, um menino criado na roça. E até agora, você é um pós-doutor, você é um professor, um pesquisador. E dentre essas muitas barreiras, que são muitas, né?
que você teve que atravessar como pessoa com deficiência, o que você destacaria? Uma coisa ou algumas coisas que foram as principais dificuldades? Bom, em 89, quando eu entrei na universidade, o vestibular era 4 dias. E eu fiz o vestibular, embora para a história, tinha prova de todas as áreas. Então, eu fiz um vestibular totalmente oral. E isso foi, assim, talvez a maior dificuldade que eu tive. Aí você fala, e a redação? Não, a redação eu escrevi em braille, mas tive que ditar para a fiscal da sala passar a limpo o texto. E assim, do jeito que eu havia escrito. Sabe? Isso foi assim, uma dificuldade muito grande. Uma outra dificuldade que eu tive muito grande foi quando eu prestei o processo seletivo do doutorado na universidade que eu cursei. O programa, o edital do doutorado dizia assim: todos os acadêmicos podem usar um dicionário. A gente faz isso, né? Maravilha. E eu, usar um dicionário impresso serve para quê, no meu caso? E aí eu fiz um requerimento para a comissão de seleção, e aí eu preciso denunciar isso, não no sentido de mal, porque graças a Deus não foi aprovado, mas assim, que as pessoas têm sim que tratar diferenciado as pessoas com deficiência. E a resposta da comissão de seleção foi a seguinte: não, porque eu fui sabendo que a gente podia levar um dicionário, comprei um CD na época para usar no computador, sabe? E aí eu fiz o requerimento pedindo para usar aquele CD, mandei a foto do CD no requerimento, etc. E a coordenadora falou assim: não, você não pode usar porque você não pode ter tratamento diferenciado. Numa prova de inglês, que eu tenho, professora Neuda, deve estar nos ouvindo, muitas dificuldades. Então, Isamar, assim, esses são momentos de muitas dificuldades que eu tive na vida acadêmica. O concurso público na Universidade Federal do Pará. Na época, eu tinha só mestrado, 11 pessoas, é muito pouco, né? Parece, 11 pessoas concorreram, 3 inscrições foram indeferidas, nós fomos fazer a prova em 8, disputando uma vaga. Sabe? E nesses 8, duas era doutora, 2 eram doutorandos, inclusive eu, mas eu tinha só o título de mestre, estava concorrendo só com o título de mestre, e passei, assim, em primeiro lugar na oferta. Aí falaram, se passou em primeiro lugar foi fácil. Não, ao contrário, foi muito difícil passar por esse período. E aí, a tomar posse lá em Altamira, naquela distância, que o professor que você conhece muito bem, Zamara, Miguel Cláudio Muriel, chegou fora. O que você vai fazer lá? Você é um aventureiro ou você é louco ir para aquele lugar? Eu fui, tomei posse, trabalhei 1 ano e 1 mês, povo maravilhoso, o povo paraense, sabe? E estou aqui. Então, assim, acho que eu listei 3 dificuldades para você aí. Mas tem muito mais, sabe? Andar lá no Jatobá, por exemplo. Que acessibilidade tem na unidade de Jatobá para uma pessoa cega? Mas para um cadeirante que não se locomove sozinho. Para um paralisado cerebral. Então, nós temos que pensar essa universidade também para os diferentes. Porque senão ela não é universidade. Ela é um outro espaço para alguns. Isso aqui é um espaço de muitos, porém ainda frequentado por poucos. E deve ser ao contrário. Isso aqui deve ser frequentado por muitos. Porque isso aqui é público, isso aqui vem dos nossos impostos que pagamos regularmente. Seguramente tem gente que não compra caro porque tem que pagar um imposto para nos manter aqui dentro. É isso que eu penso. Não sei se eu respondi, não, mas, assim. Eu acho que sim, Vanderlei. A gente ficaria conversando aqui por muito mais tempo, certamente, né? certamente. Mas outros momentos acontecerão. Professor, você quer falar alguma uma fala de encerramento? Eu posso caminhar para o encerramento? Só dizer, né? Mais uma vez, agradecer à professora Camila, um convite
da nossa participação aí. Isso já era para ter acontecido, mas questões de data, não é que eu tenho super agenda, não. É que, às vezes, está numa semana muito corrida, a gente passa por frente, mas agora, no final do ano, não, professora, a gente teve que fazer, porque senão eu ia ficar te devendo isso aí por mais um ano, não dá, né? Aí a dívida ia ter um juro muito alto e eu não ia dar conta de pagar depois. Então, assim, agradecer a professora Camila, em nome de todos os nossos colegas do programa, em nome da professora Camila, eu expresso aqui meus agradecimentos a todos os nossos colegas do programa, que esteve aqui ou não, sabe, mas esteve aqui nesse momento, mas eu expresso, assim, minha gratidão. A todas as pessoas que participaram, que teve a paciência nessa 1 hora, quase 1 hora e meia, para nos assistir aqui. Gratidão ao Tássio aí, né, colega nosso, companheiro, agora já é professor, mas agora é professor junto com a gente aí, a professora Isamara, e todas as pessoas, minhas pessoas maravilhosas que acessaram lá de Minas Gerais, acessaram a plataforma. Obrigado, meninas. Beijo para vocês. Saúde e paz para todo mundo. Bom, então a gente encaminha para o encerramento. Professor Vanderlei, eu agradeço a oportunidade desse diálogo, né? Tão potente para a gente pensar essa relação das narrativas com os docentes com deficiência no ensino superior. E conhecer um pouquinho mais a sua história, né? Eu agradeço também aos participantes, como eu disse, de vários lugares. Obrigada por estarem aqui essa manhã e por prestigiar. A Elizabeth vai gostar disso, o canal do PPGE no YouTube. Clica lá, como que é? Curte lá, né? Isso. E todos envolvidos nesse encontro. Dá um encontro. link lá, né? Dá um clique lá. E todos envolvidos nesse encontro, né? O Tássio, que não aparece, mas é o nosso suporte técnico, e as demais pessoas que tornaram possível, né, esse momento mediado pelas narrativas. E assim, a gente se despede, como eu já disse, com desejo de outros encontros e diálogos mediados pelas narrativas. Gratidão pela manhã de hoje. Um abraço fraterno a todos, todas e todos.